Fala galera, beleza? Diogo aqui. Vamos para um review aí desse jogo de Palmeiras e Corinthians. Na verdade, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians acabou jogando melhor que o Palmeiras nesse jogo, principalmente no primeiro tempo. Teve a chance de abrir o placar nesse pênalti Mandrake. Isso aí não é pênalti. Vamos falar a verdade. Quem assiste futebol toda semana sabe que isso aí não é pênalti. Quem joga futebol sabe que isso aí não é pênalti. Se for para dar pênalti num lance desse, todo jogo tem 10, 20 pênaltis, porque não dá. Alguns falaram que. Alguns da mídia falaram que foi pênalti, outros que não. Quem falou que foi, até alguns falaram que teve dois pênaltis no lance. Tanto na saída do goleiro quanto no puxão ali do Marlon Freitas, que estava se agarrando. O jogador do Corinthians também estava segurando ele. Não dá para marcar pênalti num lance desse daí, senão todo lance vai ser pênalti. Alguns também falaram que foi pênalti porque, na visão deles, não teve um pênalti parecido com entre Palmeiras e São Paulo no passado, mas foi totalmente diferente. O goleiro sai e acerta só a cabeça do jogador do Palmeiras, enquanto ontem, claramente, o Carlos Miguel erra o tempo de bola em 10 minutos, mais ou menos, e depois ele erra também a cabeça do jogador do Corinthians, para variar um pouco, pega só no antebraço na cabeça do jogador do Corinthians. Na minha opinião, não é pênalti. O que o Andreas fez também, eu vi uma choradeira aí do Thiago Leifert e alguns outros aí falando: oh meu Deus, isso é esportivo, não sei o que, mas acontece sempre, né? Acontece sempre, é uma coisa que acontece no futebol. É, então, passou. O Memphis foi bater, o pênalti escorregou ali, não sei não se ele não escorregaria até sem o Andreas passar o pé ali na marca do pênalti, mas foi uma imagem muito legal. Ficou uma imagem muito boa do Andreas dançando ali em cima da marca do pênalti, em um pênalti que, na minha opinião, não existiu. É claro que eu, sendo palmeirense, é mais fácil falar com o coração, mas dentro da regra do que a gente entende como uma bola na área de futebol, isso daí tem que marcar pênalti toda a jogada. Quanto à substituição do Vitor Roque por Luiz, no momento eu não gostei, mas é sempre assim com o Abel, né? A gente não gosta de algumas coisas que ele faz, mas acaba que funcionando no final. O Luiz perde um gol ali feito, como ele faz sempre, né? Para mim não é um jogador para jogar no Palmeiras, deve ser negociado aí em breve. Pode ser que seja um caso igual ao do John, que no Palmeiras sentia muito e no Bragantino foi muito bem, foi vendido para a Europa agora, já começou jogando bem lá. Então pode ser que seja o mesmo caso dele. No Palmeiras não vai funcionar. Até depois na coletiva o Abel falou dele, falou que tem que dar mais experiência, coisa, mas o Palmeiras não é um time que pode dar experiência, né? No passado foi uma resposta a isso, foi bem explícito que faltou experiência para o Palmeiras no final do ano, mesmo com os absurdos de arbitragem que aconteceram lá, como o pênalti que o Abel lembrou também no jogo contra o Santos, e também no pênalti absurdo contra o Flamengo, né, que duas mãos nas costas e não deu pênalti, mas passou, acabou, a expulsão da Libertadores, que é a pior, mas passou, acabou o novo ano e espero que o Palmeiras esse ano aqui, com um jogador que realmente faz a diferença, que é o Marlon Freitas, ele não só joga bem, mas como se comporta bem no campo do time, né? É um cara que tem liderança. Eu não gostava dele no Botafogo, não gostei quando falaram da contratação, um cara que eu via muito bem no futebol, mas está funcionando muito bem. Num jogo como o de ontem, e acho que ele e o Andreas Pereira não funcionam juntos. É um jogo que o Corinthians estava jogando em casa, pressionando o Palmeiras. É, então eles dois não são jogadores de marcação, não são jogadores de, de pegada ali no meio campo para defesa, mas são jogadores que saem rápido. Então acho que os dois juntos para alguns jogos vai funcionar. Para o jogo de ontem eu achei que não funcionou bem. Tanto que o Palmeiras não foi bem no jogo no geral. No primeiro tempo muito
no segundo tempo melhorou ainda a saída de bola ali, a forma que o Palmeiras marcava no meio campo. No primeiro tempo não ganhou nenhuma bola no meio campo, não ganhava nada. O Corinthians ficava com todas as sobras, rebotes, e o Palmeiras tentando jogar a bola nas costas dos laterais do Corinthians. Mas acho que é um jogo importante para o Palmeiras. De um ano passado que deu muita coisa errada, e muito por imaturidade de jogadores, como o Facundo que saiu, é, como o Aníbal, que estragou o jogo, na verdade, da Copa do Brasil. Então, agora com jogadores mais trabalhados, assim, jogadores mais prontos que estão vindo, agora como o Arias, eu acho que o Palmeiras tem uma boa chance aí de fazer um ano melhor. O Flaco, um desses jogadores que chegaram para ser trabalhado, e parece que foi, né? Ele está decidindo agora, no Campeonato Paulista ele sempre começa muito bem o ano, e esse ano não está sendo diferente, começou muito bem o ano, já tem vários gols aí, um gol decisivo ontem no Clássico, um chute do Maurício até fraco, que bateu, parece, no jogador do Corinthians, eu não vi esse desvio, mas pelo gestual do goleiro parece que desviou mesmo, o goleiro acabou jogando a bola no pé do Flaco, que em outros anos aí, esse era um gol que ele errava, né? Esse era um gol que, pela falta de experiência dele, pela imaturidade, pela vontade de fazer o gol dele, ele acabava errando. Não foi o caso dessa vez aqui, botou para dentro aí, e ainda devolveu o Yuri Alberto do ano passado, que chutou a bandeirinha de escanteio do Palmeiras, uma coisa válida aí pela rivalidade dos times, né? Claro que não é para ser briga, para ter coisa assim, mas no futebol tem sempre isso e vale sempre a rivalidade, a briga dos jogadores depois ali, enquanto o Flaco tá fazendo assim para Deus e os jogadores quebrando o pau lá atrás. É uma imagem bacana também aí desse clássico. E importante o Palmeiras vencer esse jogo aí no começo do ano agora. É um jogo bem importante para o Palmeiras que vai. Claro que o Paulista não é o que o Palmeiras precisa, tanto que a imprensa, na minha opinião, está fazendo sempre essa frescura deles, esse estardalhaço com o Palmeiras aí. O ano passado o Palmeiras falando, momento Corinthians Palmeiras, momento Corinthians Palmeiras, o Palmeiras é melhor. Nos últimos 5, 10 anos o momento do Palmeiras é melhor. Porque se você for analisar o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ficou em segundo. O Corinthians ficou em 16º, 14º, não sei. O Corinthians realmente venceu a Copa do Brasil, mas é um campeonato totalmente diferente, que não mostra momento, não mostra a qualidade do time. Tanto que foi Corinthians e Vasco a final. O Vasco está um péssimo momento agora. Isso nunca vai ser o momento do clube. O Palmeiras foi a final da Libertadores. Perdeu por 1-0 na final da Libertadores, que são brasileira, Libertadores, os títulos mais importantes. Depois vem Copa do Brasil, Sul-Americana e último ainda estadual. Então não dá para falar em momento do clube, levando em conta o clube realmente ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista, mas são títulos secundários. E títulos secundários para o Palmeiras, no momento do Palmeiras, não são tão importantes. O Palmeiras tem que brigar por Libertadores e por Brasileiro. As outras, se conseguir, beleza. Se não conseguir, não são tão importantes para o momento do clube, pela grandeza que o clube se encontra no momento, disputando títulos, e todo ano, nesses últimos 5 anos, o Palmeiras disputou o título. Alguns ganhou, outros perdeu. Fica triste quando perde para times que não mereciam ter vencido. Mas é assim o futebol. Não dá para ganhar sempre, mas também não dá para perder sempre. E esse ano acho que o Palmeiras vai se recuperar, está se reforçando bem e em posições boas, em posições importantes que o Palmeiras tem que se reforçar mesmo. Acho que falta uns 5 ali ainda. Falta mais um zagueiro. O Fux nem jogou, achei que o Murilo se jogou bem agora, fez o gol e agora jogou bem ontem também contra o Corinthians. Mas é isso. Um bom jogo do Palmeiras, que se não foi no jogo, na qualidade do jogo, foi na raça, que faltou um pouco no ano passado. Beleza? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Estamos indo aí para 3 mil inscritos. E vamos lá. Avante Palmeiras!